É isso aí, galera. O Tite assumiu a responsabilidade por má atuação do Flamengo e erro nos minutos para o Gabigol. Mas será que é só isso que basta? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos se aprofundar nos erros que estão sendo cometidos no Flamengo, tá? E que não são de agora, não foi nesse jogo. Já vem sendo cometidos alguns erros, então vamos falar sobre isso? Vem comigo. Salve, salve galera, aqui é o Filipinho21. Eu tô fazendo mais um vídeo para trocar uma ideia com vocês, saber o que vocês estão achando desse momento do nosso Mengão, né? Eu tô achando muito ruim, então vamos debater sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar é sobre o Tite fazendo uma autocrítica e reconhecendo a má atuação do Flamengo, tá bom? Então vamos embora aqui para a matéria que está no Globo.com. A matéria é por Thiago Lima, tá? E eu vou deixar o link dessa matéria aqui embaixo. Então eu vou dar uma lida mais ou menos aqui e vou falar algumas coisas que eu penso sobre o Tite e o que o próprio Tite falou sobre algumas situações aqui, tá? Então vamos lá. O Flamengo não fez um bom jogo, mas ainda saiu de campo com a vitória por 1-0 sobre o Amazonas, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo depois de uma sequência de 3 jogos sem vencer na temporada, o técnico Tite foi alvo de muitos protestos no estádio. Ou seja, aqui o Thiago está querendo dizer que mesmo numa sequência de 3 jogos sem vencer na temporada, agora que venceu, mesmo vencendo, o Tite foi alvo de protestos e vaias. É óbvio, né, Thiagão, meu camarada? Porque o jogo foi horrível, foi ridículo. O Flamengo ganhou no placar mínimo 1-0 contra o Amazonas, que tem 5 anos de vida só. O clube tem 5 anos, está na Série B, muito organizado, mas só organizado defensivamente, não ameaçou, ficou lá atrás o tempo inteiro e o Flamengo não teve capacidade de conseguir furar o bloqueio imposto pelo Amazonas. Então, realmente, mereceu vaia, mereceu crítica e merece todas as críticas que estão por vir. Ou melhora, ou vai ser muito criticado e cobrado. Tem que ser assim, em qualquer ambiente de trabalho. Então, vamos lá, para uma das falas do Tite, tá? Todo esse contexto que você colocou não fez uma boa partida e tem que assumir, principalmente no processo criativo e ofensivo. Esteve abaixo. Ele, o Flamengo no caso, esteve na capacidade de finalização, na capacidade criativa e na largura do campo. Tem que assumir e temos consciência de que esteve abaixo. Trabalho não tem outra forma. Quando você vem de 2 derrotas e com toda expectativa que vem, o grupo sente. Não sei se é para sentir não, mas já é aquele assunto que a gente sempre fala, que o Marcos Braz nega. Psicólogos esportivos especializados faltam no Flamengo, faltam para esse elenco. Em vários momentos a gente já viu isso. Não foi hoje, não foi dessa vez. Em vários momentos a gente vê, né? Então, se os caras estão sentindo, tem que ter um trabalho mental também, né? Vamos lá. Uma retomada de atletas vai dar opções. Quando você tem Arrasca e Eric fora, a gente ter cuidado com Nico e Varela, Cebola fora, perde esse período todo, perde esse poderio todo e a relação de confiança se perde um pouco, disse o Tite. De certa forma está certo, quando você vê vários jogadores importantes da equipe perdidos, que você não vai poder contar com ele naquele momento, você que está ali do lado, por exemplo, um garoto, acaba sentindo. Mas, pô, o Flamengo tem um bom elenco. Não é o melhor elenco que todo mundo coloca, nossa, que elenco, mas é um bom elenco, o elenco do Flamengo. Então, não é para sentir essa pressão, não é para ter todo esse desespero quando perde alguns jogadores. É óbvio que perdeu os melhores, mas tinha muita gente boa para jogar. Então vamos lá. Depois da derrota para o Botafogo, o Tite falou em dar um passo atrás e ele explicou mais uma vez
a sua intenção com isso? Passo atrás é trabalhar fundamentos. Fiz uma analogia ao Jordan, e é do livro dele. Quando a confiança não vem, a criatividade de reprogramação de movimentos vem. É ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio passa a ser o Bragantino. Beleza, também acho. É o próximo jogo, é o próximo desafio. É óbvio que passa a ser o Bragantino, né? Não tem como. Tite não contou com Cebolinha, Arrascaeta e Pulgar machucados. E deixou o goleiro Rossi, Luiz Araújo e Ayrton Lucas no banco de reservas. No segundo tempo, ele promoveu a volta de Gabigol, que atuou graças ao efeito suspensivo. Ele não atuava desde 25 de fevereiro e estava suspenso há 36 dias. Aí vamos explicar, o Tite explica por que colocou o Gabigol por mais tempo, né, do que ele poderia ter jogado. Primeiro fiz o reconhecimento em termos físicos. Eu errei de tê-lo colocado num tempo tão grande no jogo, porque estava num longo tempo fora e eu o expus. Então o Tite aí já assume uma bronca, né? Já assume um erro. Mas aí ao mesmo tempo ele já coloca um pano quente na fala dele mesmo. Ele mesmo já passa pano para ele. Mas a necessidade do jogo faz. Era um tempo menor que tinha para ele jogar. E eu quis usar um tempo maior por essa mobilização. A mobilização da equipe, da arquibancada, todo mundo pedindo. E a mobilização da volta, ver se dava ânimo para o elenco, né? Você pode jogar com 2, pode jogar com ele como 9. Ele pode jogar nessas duas variações, explicou o Tite, porque colocou ele tão cedo, né? O treinador agradeceu por poder contar com o atacante novamente e a disponibilidade dele para ajudar o time a tentar um melhor rendimento em campo e até na conexão com a torcida. Vamos lá. O sistema 4-4-2 buscamos hoje e faço o agradecimento que fiz ao Gabi no vestiário. Faço publicamente. Não vinha treinando normal, mas a necessidade do jogo pediu um jogador de peso para trabalhar com 2 atacantes. Toda essa mobilização do torcedor e o astral legal fizeram isso. A necessidade fez. Trabalhamos com 4-4-2 na medida em que o Nico se queixava da panturrilha no intervalo. Deixamos mais um tempo no período em que não havia risco de estourar. Ou seja, o De La Cruz ele afirma ali que já reclamava da panturrilha no intervalo, deixou mais um pouquinho para ver e depois entrou com o Gabigol no lugar do De La Cruz, colocando o time no 4-4-2. Eu acho que não, né? Eu acho que não colocou no 4-4-2, porque o Flamengo já estava com Bruno Henrique, Pedro e o garoto da base. Aí colocou mais o Gabi e ficou um buraco no meio. Tanto que depois ele teve que fazer substituição para reorganizar o meio-campo do Flamengo. Um não ganha, ganha grupo. Isso é uma frase dita por todo técnico, até o aqui do time aqui de Quintino vai falar isso. Um não ganha, ganha o grupo, né? Beleza, vamos lá. O Flamengo agora volta a campo no sábado contra o Bragantino em Bragança Paulista, jogo lá, perigoso, pelo Campeonato Brasileiro. Quando não poderá contar com Cebolinha, Arrasca e Pulgar machucados. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Amazonas será no dia 22, lá em Manaus. Então, vamos ter que enfrentar os caras lá fora. É aquilo que eu falei. Se fizesse um bom resultado ontem, jogasse bem, desse uma goleada, ou um 3-0, que pra mim não é goleada, mas um placar bom, cara, poderia agora nesse próximo jogo do dia 22, poupar vários titulares, descansar um monte de gente, né? Poderia por quê? Porque não fez o resultado. E agora, em maio, vai ter uma sequência de jogos fortíssima, de Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, com viagens longas, cansativo. Então tinha que ter matado esse jogo, feito a classificação aqui no Maracanã. A torcida estava
apoiando, torcida empolgada, volta do Gabigol, um ambiente todo propício para o Flamengo jogar com vontade, e parece que alguns jogadores também não têm vontade, não é só o Tite. O Tite é a ponta do iceberg, porque ele é o capitão do time, ele é o cara, ele é o chefe, né? Mas, porra, o que o Gerson tem feito em campo tá de brincadeira. Os últimos jogos do Arrascaeta, por mais que tivesse machucado, já tinha então que estar em tratamento. Se estava se arrastando em campo, estava machucado, já tinha que estar em tratamento, para não queimar o cara justamente com a torcida, né? Mas não, insistiram, o Arrascaeta agora está lesionado, daqui a pouco, do jeito que o De La Cruz, coitado, tá carregando o piano sozinho, um bichinho, aquele meio campo só dá ele, daqui a pouco estoura também. E vamos ver aí quais são qual vai ser a programação para os próximos jogos, o que vai priorizar dessa vez, o que a ciência do Flamengo vai pedir para priorizar, vamos ver, né? Então, agora a matéria continua aqui falando sobre recuperação física, sobre a relação com a torcida. Eu quero ler porque o Tite foi bem honesto aqui e bem respeitoso, tá? A relação com a torcida, ele fala: como eu trabalho com a situação emocional, cara? É uma pergunta que ele fez para provavelmente quem fez essa pergunta de relação com a torcida. Aí ele fala: ela é de respeito ao torcedor, sempre foi e vai continuar sendo, porque quando o time não está produzindo, fico quieto. É o mesmo que quando aplaude e fica feliz quando foi campeão e vence clássico. Isso é maturidade, é consciência da maturidade. No mesmo momento em que eu vencer, eu receba uma pergunta oposta a essa. Ou seja, ele está falando que daqui a pouco ele vence, as coisas voltam ao normal, né? E a torcida vai apoiar, e ele também vai ter essa maturidade de não festejar tanto, como também não vai criticar agora, já que está sendo vaiado, né? E tem mais algumas coisas aqui, eu vou colocar o link aqui embaixo. E sobre a análise, tá? A análise do Flamengo, o Flamengo volta, vence após 3 jogos e mesmo assim tem 0 motivos para comemorar. Eu acho isso aqui também muito maneiro, do Thiago Lima, também vou deixar o link aqui, e é uma análise bem legal. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o que eu penso. Vamos lá. Depois de 2 derrotas e um empate, o Flamengo conseguiu quebrar a sequência negativa e voltou a vencer na noite de quarta-feira no Maracanã, em sua estreia na Copa do Brasil. Foi contra um organizado, porém modesto, Amazonas, que foi campeão da Série C do Brasileirão e subiu esse ano para a Série B. Mas, convenhamos, não deu nem para a torcida comemorar. Não deu. O torcedor que foi lá, cara, é o que eu falo, o torcedor se arrebenta todo, às vezes é o único dinheirinho, é um sonho da pessoa, pega trem de longe, pega metrô, pega ônibus, barca, sei lá de onde vem de Marte para ver o Flamengo, e não merece isso, sai de lá tarde da noite para acordar agora cedo pra caramba, para trabalhar, pegar um trem lotado, pegar um metrô lotado, se ferrar todo. É o torcedor do Flamengo sofrendo por causa de uma atuação horrível do time, mesmo tendo ganhado. Vamos lá. Começando pelo placar, 1-0 magrinho, sem aproveitar o fator casa para construir um saldo de gols, que inclusive poderia fazer o jogo de volta uma rara oportunidade de poupar peças. Olha o que eu tinha falado. Como prega a ciência rubro-negra, em meia exaustiva maratona de compromissos, poderia ter feito, né? E como o Flamengo não o fez, por exemplo, na segunda partida da final do Carioca contra o Nova Iguaçu, após abrir uma vantagem de 3-0 no duelo de ida, né? O Flamengo abriu 3-0, colocou depois no jogo de volta todo mundo de novo e falou que isso é o que cansou o time. Foi aquela partida específica que cansou o time. A ciência falou. Ciência. Passando para a atuação, foi 1-0 só, mas o Flamengo criou 57 chances de gol, finalizou 82 vezes e o goleiro dos caras fez 35 milagres. Óbvio que isso é um exagero, mas é só para mostrar que um mesmo placar tem pesos diferentes, de acordo com o desempenho.
E uma coisa que não se pode negar é que foi uma vitória justa. O burocrático Flamengo não jogou para fazer e merecer mais, enquanto o Amazonas sequer ameaçou para tentar buscar o empate. Entenderam? É isso, cara, é exatamente isso que eu penso. Não foi aquele jogo de 1-0, porque o Flamengo chutou 10 bolas na trave, o goleiro dos caras tirou bola pra caramba, teve gol salvo em cima da linha, pênalti roubado que o juiz não deu. Não, nada disso. O jogo foi justo. 1-0 magrinho, justo. Só isso que fez. Não mereceu mais. O Flamengo jogou para não merecer mais. Foi ridículo o jogo. E eu volto a falar, não é culpa só do Tite. Tem jogador se arrastando dentro de campo. Pelo amor de Deus, vamos ver. Vamos cobrar, tem que cobrar dos caras também. Não adianta só cobrar do Tite. O Tite é só a pontinha do iceberg. Tem que xingar o Landim, tem que xingar o Marcos Braz, tem que xingar jogador que se arrasta. Ontem o Gerson errou um passe, uma virada de bola simples, que ele costuma fazer. Errou, a torcida já ameaçou vaiar. É isso aí, pô. O cara corre para não chegar, tá correndo para trás, tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. Então, e não é só o Gerson também. Eu não vou ficar aqui pegando especificamente no pé de cada jogador, não. Tem um monte ali que dá para ver claramente que tá, tanto faz o Flamengo com esse jogo, roda a bola para lá, aí o cara não tenta uma jogada, não é possível que não tem um mano a mano para quebrar aquela linha de defesa, não tenta uma triangulação, joga distante um do outro, aí volta a bola e vira para lá. É por isso que olha só, eu vou achar aqui, olha as estatísticas, passes do Flamengo, 726 passes. Sabe quem foram os jogadores que mais trocaram passes? Foram os 2 zagueiros do Flamengo. 221 passes foram dos 2 zagueiros, 121 do Fabrício Bruno e 100 passes do Léo Pereira. Ou seja, eles estavam rodando bola. A bola ia para lateral, voltava nos zagueiros. Aí eles tocam para lá, para cá, volta de um outro lado, aí volta para cá, aí vem no zagueiro, aí zagueiro tenta fazer lançamento, aí zagueiro tentando armar jogo. Vai dar? Tem condições? Não tem condições. Tem jogador ali que tem que chamar a responsabilidade, pegar a bola, partir para cima, tentar quebrar a linha de marcação. Tem um monte de jogador bom, não é possível. Falta confiança também, é o que eu falei lá atrás. Se falta confiança, cabeça, né? Por que não tem a famosa psicologia esportiva no Flamengo? Eu cobro isso há muito tempo. Gente, é mais um desabafo aqui do que uma trocação de ideia, mas comenta aí o que vocês quiserem, dê ideias de novos vídeos. Eu vou lá no Maracanã, peço aquele Pix aqui para me ajudar, porque já falei, tem a minha deficiência física, tem o meu equipamento que é caro, desculpa, tem o meu equipamento que é caro, eu preciso ir de Uber e voltar para o Maracanã para me proteger, para proteger o meu equipamento e por causa da minha saúde. Então peço aquele Pix, qualquer dia eu vou estar indo lá, é só me ajudarem aí que eu vou lá fazer um vídeo legal e mais tarde, de repente, com a cabeça mais fria, eu faço outro vídeo. Valeu, galera, um abraço aí, saudações rubro-negras, tchau, tchau.